Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje eles tragam uma série chamada Oasis, lançada em 2017. Sabe uma daquelas séries com um plot interessante que deixa você maluco pra entender o que tá rolando? Pois bem, é esta série, então fica aí. Mas antes já vai deixando seu like pra fortalecer, comenta qualquer coisa aí pra ajudar no engajamento. É muito importante que você faça isso, ok? E se inscreva se não for inscrito. Beleza, recado dado, vamos pro vídeo. A história se inicia numa Londres distópica no ano de 2032. A cidade está mergulhada em caos, com os suprimentos essenciais diminuindo rapidamente após tumultos caóticos em acampamentos de refugiados. Neste cenário perigoso, conhecemos nosso protagonista, Peter, que é o capelão. Capelão é um ministro religioso autorizado a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, etc. No hospital, Peter visita sua esposa, Bea, que está à beira da morte. Ele passa seus últimos momentos lendo a Bíblia para ela, oferecendo conforto, até que ela faleceu. À medida que a narrativa se desenrola, Peter, fiel ao seu chamado, dedica seu tempo na igreja, fornecendo comida e cuidado para os necessitados. De repente, Vivian, chefe de recursos de missão na SEEK, uma empresa com ambições de colonizar outros planetas, se aproxima do protagonista com uma proposta inicial. Peter reluta em considerar sua oferta, pois ele e sua falecida esposa sempre se opuseram a tais empreendimentos. Mas Vivian revela que quem a enviou foi David, cofundador da companhia e um velho amigo do Peter. Ela informa ao capelão que David pediu para que Peter fosse para a Oasis, um planeta recém-descoberto semelhante a um deserto. A mulher apresenta a Peter uma transmissão de David, na qual ele admite a necessidade de orientação espiritual em Oasis, nomeando Peter para esse papel. Dividido entre suas crenças e a oferta de Vivian, Peter entra em conflito. Mas quando a mulher lhe promete financiamento para sua igreja, o capelão decide aceitar a proposta. Afinal, com o apoio financeiro, ele poderia ajudar a sua comunidade. O protagonista visita a sede da empresa nos Estados Unidos, passando por uma série de testes para garantir que esteja apto para a viagem espacial. Aqui ele conhece a tripulação, incluindo um botânico chamado Sai, que expressa ansiedade em relação à missão. A tripulação acaba sendo colocada em um coma induzido para embarcar em uma longa jornada interestelar protagonizada por saltos espaciais, indo rumo às aventuras e desafios que os aguardam em Oasis. A história avança e vemos a tripulação fazer um pouso turbulento no planeta Oasis. Aí eles viram o Liam e o Noel Gallagher lá fora cantando Wonderwall. Sacanagem. Ocorreu uma tempestade de areia feroz, o que mostrava bem como era a natureza hostil e implacável daquele planeta. Os membros da tripulação lutam para se adaptar, sendo que muitos sofrem com desorientação e náusea. Em meio a esse caos, vemos Peter, nosso personagem principal, tentando se orientar. Sarah, chefe de segurança na base Oasis, se aproxima de Peter. Ela fica perplexa ao vê-lo, já que a base esperava a chegada de um engenheiro e não de um capelão. Ainda mais porque ela vê pouca necessidade em orientação espiritual em um ambiente tão focado na sobrevivência, onde ainda estavam lutando para se adaptar. Por isso, Sarah relata a chegada inesperada de Peter a Vikram, o executivo-chefe da Oasis. Enquanto o protagonista se adapta ao seu novo ambiente, ele descobre um problema crítico enfrentado pela colônia: escassez de água. Paul, um trabalhador da Oasis, revela que a perfuração em busca de água foi interrompida, apesar da aparente abundância desse recurso vital no planeta. Essa revelação sugere mistérios mais profundos e conflitos potenciais dentro da colônia. Enquanto isso, Sarah investiga pertences de Peter para tentar entender mais sobre ele, e o que descobre só aumenta mais a sua desconfiança sobre o papel dele em Oasis. A tripulação passa por um procedimento médico para ajudá-los a se adaptar ao novo ambiente. A doutora Judge administra injeções, incluindo um rastreador GPS, e ela alerta sobre alucinações potenciais que aconteciam naquele planeta. Durante o jantar, Vikram dá as boas-vindas oficialmente à tripulação e elabora sobre sua missão de estabelecer a primeira colônia permanente em Oasis. Nesse encontro, Peter é apresentado ao grupo. Ele aproveita a oportunidade para inspirar os trabalhadores que parecem ter se afastado da fé. Reconhecendo seu impacto potencial, Vikram designa Peter para uma sala especial onde ele pode oferecer aconselhamento e apoio aos trabalhadores conforme precisem. A história toma uma reviravolta quando Peter é conduzido aos seus aposentos por BG,
outro membro da colônia. A pergunta de Peter sobre o paradeiro de David leva a uma revelação. David estava desaparecido, tendo sido visto pela última vez explorando as terras desconhecidas de Oasis. Sarah, chefe da segurança, se comunica através da vastidão do espaço com sua filha, Frieda, que permanece na Terra. Já Peter recebe uma transmissão misteriosa de um remetente não identificado. A mensagem é uma citação bíblica, Mateus 10, 27. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Intrigado pelo conteúdo e pela origem dessa mensagem, o capelão não consegue decifrar o significado daquilo. No outro dia, Peter aproveita a oportunidade para explorar a paisagem alienígena de Oasis. Durante sua exploração, ele encontra Alicia, uma companheira colonizadora, e em sua conversa, Alicia informa coisas assustadoras. Segundo ela, o planeta está sob a constante vigilância dos Estados Unidos, e a possibilidade deles poderem voltar à Terra é incerta. A pergunta de Peter sobre o paradeiro de David leva Alicia a questioná-lo sobre o que David tinha falado para ele sobre o planeta. Só que a conversa é abruptamente interrompida por BG, que informa a Peter que Vikram queria falar com ele. Na ida para o escritório de Vikram, o protagonista nota dois homens revirando o quarto de David, onde a mesma citação bíblica que ele viu antes está escrita na parede. Isso o deixa mais curioso quanto às intenções e ao estado mental de David. No escritório de Vikram, a conversa gira em torno justamente do amigo de Peter. Vikram está preocupado com a ausência prolongada de David, especialmente após a recente tempestade de areia. Ele revela a Peter que o desaparecido, que era famoso por suas explorações solitárias ao planeta, estava agindo de maneira estranha, o que potencialmente poderia colocar toda a missão em perigo. Vemos então Sarah saindo para uma corrida pela paisagem árida de Oasis, sendo que isso faz com que ela experimente alucinações auditivas, ouvindo até mesmo a voz de sua filha. Seguindo esses sons, ela faz uma descoberta chocante: o veículo abandonado de David, com sua mochila por perto e vestígios de sangue no para-brisa. Torna-se evidente que David removeu o rastreador GPS dele. Sarah volta correndo para a base e relata prontamente suas descobertas a Vikram, sendo que ela levanta questões sobre o paradeiro de David. Torna-se bastante claro que aquele planeta estava causando efeitos psicológicos na tripulação. Ninguém entendia exatamente as extensões disso. Peter, já estabelecido em sua função, começa a organizar a sala em que trabalhava, como um espaço designado para comunicação pessoal e reflexão dos membros da tripulação. É aqui que Paul, outro colonizador, se aproxima dele para uma conversa privada. Paul compartilha uma história sobre seu passado que lhe causava um profundo sentimento de culpa e tristeza. Ele relata a trágica história de seu estimado cavalo de corrida, que ele havia drogado na tentativa de melhorar seu desempenho. O cavalo, incapaz de suportar a pressão, acabou colapsando. Tentando atenuar a dor do animal, Paul encerrou o sofrimento do cavalo com um tiro. Essa memória o assombra em Oasis, e ele diz que naquele lugar ele tinha visões de seu cavalo. O homem sugere que tais alucinações são comuns entre a tripulação, sempre explorando coisas profundamente pessoais da vida de cada um deles. Ele menciona a perda de 3 homens que sucumbiram a tais delírios, mas Paul não explica muito bem essa última parte, pois diz que as câmeras estão sempre vigilantes a tudo o que eles fazem e dizem. Sarah e Vikram investigam os pertences de David e encontram apenas um estoque de antibióticos e imagens bíblicas. Vikram estava ansioso para prosseguir com as tarefas da missão, inclusive dar continuidade à perfuração em busca de água, o projeto que tinha sido interrompido por David. A curiosidade de Sarah sobre as ações do desaparecido é desencorajada por Vikram, que a adverte a não desafiar sua autoridade em busca de respostas. Peter visita o escritório de Sarah depois. Na conversa, ela o questiona quanto ao seu passado criminoso e essa transformação para uma vida religiosa. Peter diz que sua falecida esposa o fez mudar completamente. À medida que a história avança, a tensão psicológica sobre a tripulação se intensifica. BG, atormentado por visões de seu falecido pai, busca conforto em medicamentos. Percebemos que a tripulação desenvolveu um sistema de conservação de água, o que era uma notícia boa em meio a todo aquele caos. Só que mais coisas ruins estavam para acontecer.
Isso porque Paul, operando a máquina de perfuração, é novamente atormentado pela visão de seu cavalo. Em um momento de distração, ele se aproxima perigosamente da broca, resultando em um grave ferimento. Enquanto a tripulação se reúne ao redor do homem gravemente ferido, ele diz ao Peter o que tinha visto. O capelão, cumprindo seu papel como guia espiritual, ora pela alma de Paul enquanto o homem passava por seus últimos momentos. Este evento trágico ilustra vividamente os desafios mentais e emocionais que a tripulação estava enfrentando em Oasis. Alice, a mulher com quem Peter falou antes, leva-o ao quarto dela para mostrar algo desconcertante. Alice tinha em seu poder uma transmissão secreta de David, que ela manteve até agora escondida de todos, esperando o momento certo para mostrá-la a alguém. Na transmissão, uma voz distorcida pronuncia o nome Jesus Cristo, seguido por David dizendo a Peter como poderia encontrá-lo. Durante o almoço, Vikram se dirige à tripulação para reportar terríveis notícias. Paul morreu em um acidente, diz ele. No entanto, há uma sensação por parte da tripulação de descrença e medo. Eles sabiam que não foi só um acidente, e alguns inclusive sugerem que o próprio planeta está induzindo as pessoas a tirarem a própria vida. BG confronta abertamente Vikram, expressando a ansiedade e angústia da tripulação sobre as alucinações que tem experimentado. Ele também questiona a ideia de terem vindo para este planeta e ainda estarem ali. Nessa confusão, Jude revela que a explicação sobre a pressão atmosférica afetando os olhos de todos, que poderia parcialmente explicar as alucinações, e foi uma história originalmente inventada por David, era falsa. Essa revelação deixa todos ainda mais aflitos, o que leva Vikram a ordenar que todos urgentemente vão para seus quartos. A busca de Peter por respostas o leva ao quarto de David, onde ele descobre uma mensagem oculta visível apenas na escuridão. São um conjunto de coordenadas deixadas pelo homem desaparecido. Isso faz com que o capelão se prepare para sair em um veículo a fim de seguir aquelas coordenadas. Sarah descobre os planos dele e ela compartilha suas próprias experiências, tendo alucinações em relação à sua filha em Oasis. Por fim, ela diz a Peter para ser cauteloso em sua busca. Vikram envia uma transmissão para a sede dos Estados Unidos na Terra. Ele relata o desaparecimento e a possível morte de David. O chefe executivo declara que seu acampamento está cercado por forças desconhecidas, o que os estava colocando num eterno estado de alerta. Por fim, vemos Peter seguindo as coordenadas que o levam até uma caverna, onde ele se depara com um grupo de figuras vestidas com mantos que cobriam seus rostos. A atmosfera é tensa e surreal, e Peter precisa lidar com a crescente incredulidade em relação ao que seus olhos testemunham, até que uma das figuras revela seu rosto e trata-se da falecida esposa de Peter. Bom galera, essa série só teve um capítulo, que é este que eu explanei ao longo do vídeo, e o piloto, embora seja bem interessante, acabou não indo para frente. Portanto, o que estava rolando em Oasis é algo que dificilmente vamos descobrir, a menos que você leia o livro em que a série foi baseado, que se chama O Livro das Coisas Estranhas. Beleza? Então é isso aí, até a próxima e tchau!